Em um mundo tomado pela superficialidade, aprofundar-se pode soar como estranho e como uma desconexão com o mundo, mas pelo contrário, aprofundar-se em qualquer área da sua vida lhe deixa mais conectado com o mundo real. Mergulhar em si é a única forma que temos para sair da superficialidade vivida pela maioria. Quanto mais eu me conecto comigo mesmo, mais eu entendo que a vida desconectada da superficialidade é o caminho para a gente encontrar uma vida com mais propósito, encontrar uma vida com mais significado. Antes de eu me conectar comigo mesmo, eu vivia sempre para os outros, eu buscava uma aprovação imensa dos outros, mas isso me deixava muito mais longe de mim mesmo. Viver baseando-se no que os outros fazem, no que os outros querem, gera um sentimento de desconexão com a gente mesmo, gera uma vida superficial. Para iniciar o caminho até chegar aqui, até chegar nas profundezas do meu ser, tiveram muitos sofrimentos, aprendizados, risadas, choros, tiveram um monte de coisas, tudo que tu possa imaginar. E não foi fácil, mas no meio de todo esse processo eu comecei a identificar alguns padrões de comportamentos, alguns padrões de experiências que eu vivenciei na prática, que eu vivenciei ao longo de toda a minha vida, de toda a minha jornada. E a partir desses padrões em si que eu vivenciei, eu separei em 3 estágios até a gente chegar no caminho de encontrar um sentido. Até a gente encontrar um sentido de vida, eu percebi pela minha experiência, pelas minhas vivências, que tiveram alguns padrões que acabaram se repetindo, alguns padrões que eu acabei vivenciando mais de um momento, mais de uma vez. E eu quero trazer para ti, a partir de tudo que eu vivi, tudo que eu percebi nas minhas experiências, eu quero te trazer 3 estágios que são vivenciados, que eu vivenciei, quando a gente inicia o processo de mergulharmos em nós. Depois do 3º estágio, são 3 estágios, depois do 3º estágio a gente tem outros estágios, que é quando a gente já está no caminho de um propósito, no caminho do sentido da vida, mas até a gente chegar lá, eu separei em 3 estágios. A gente pode ver de outras maneiras, mas eu separei dessa maneira a partir de tudo que eu vivi, de tudo que eu experienciei e de acordo com a minha visão. E quais são esses 3 estágios? Estágio 1 é a crise, a perca de si, a perda de si. O estágio 2, a negação, o medo de seguir em frente. E o estágio 3, que é a aceitação, que é o mergulho em si. Estágio 1, crise, a perda de si. Estar perdido é algo que muitos experienciam, ou que ainda irão experienciar. E eu sou uma dessas pessoas que já experienciou essa perda de si. Em meados de 2020, no início da pandemia, instaurou-se uma crise na minha vida. Nesse momento, responder a pergunta quem eu sou era um sofrimento imenso. Eu não conseguia responder essa pergunta. Quem eu sou? E isso me gerava um sofrimento, isso me gerava uma dor imensa. Eu não sabia responder o que eu queria. Gerava um sofrimento tão imenso que eu não consigo nem explicar. Mas olhando para o meu passado, olhando para tudo que eu vivi, eu percebi que a perda do ser, a perda de mim mesmo, a perda nesse caminho, nesse processo de descobrir um sentido aconteceu por alguns fatores. Essa crise deu-se a partir de alguns fatores, a partir de alguns acontecimentos, e são eles: a necessidade de buscar a aprovação dos outros, a falta de cuidado com o corpo, o sofrimento ao olhar para o espelho, a busca por prazeres rápidos e a ausência de um propósito maior. Todos esses pontos acabaram influenciando para a crise que se iniciou em 2020, no início de 2020. Com a crise,
eu acabei me perdendo dentro de um labirinto que a minha própria mente criava, que a minha própria mente criou. Parecia que não havia uma saída. Parecia que eu estava preso num labirinto só com ruas sem saídas. Parecia que eu estava preso num labirinto e que eu era um rato tentando encontrar uma saída, mas eu não conseguia. Eu estava preso nesse labirinto. Era um labirinto em que eu não via uma luz. E no pico dessa crise, no pico de todas as experiências ruins, eu tive uma experiência que mudou, uma experiência breve de conexão comigo mesmo. Eu tive uma experiência de encontro comigo mesmo e nesse momento eu vi uma luz no meio de tanta escuridão. Eu vi uma luz em uma parte daquele labirinto que a minha própria mente criava, que a minha própria mente criou, e eu me agarrei naquela luz. Eu me agarrei naquela luz e eu agarrei com todas as minhas forças. E foi aí que eu comecei a entender um pouco mais do meu propósito. Eu ainda não sabia qual que era, mas eu comecei a entender. Mas surgiu um outro problema. O medo. Estágio 2. Negação. O medo de seguir em frente. O medo surgiu pois eu estava acostumado com o sofrimento e com o meu ser perdido. O meu ego estava me comandando naquele momento. O meu ego estava me comandando quando veio a luz. O meu ego, o meu eu falso, ele foi ameaçado quando veio essa luz. O meu eu falso, ele na tentativa de se proteger, gerou um medo. O meu ego falso, ele foi ameaçado quando veio a luz. O meu ego falso gerou um medo. E quando eu senti o medo, eu me apeguei àquela luz que tinha. Eu me apeguei àquela luz e eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de viver sem medo. Eu tomei a decisão de ir para aquela luz. Eu tomei a decisão de viver sem o medo do ego. Sem o medo que o ego tinha. Mas eu ainda sinto medo. O medo não saiu totalmente, é um processo até a gente parar de ter medo. Mas a gente só perde o medo quando a gente se coloca em movimento e o ego, nosso eu falso, não quer que a gente fique em movimento, mas a gente precisa se colocar em movimento. Só assim a gente vai encontrar essa luz. Só assim a gente vai ir em direção a essa luz. E a partir de um livro que eu estava lendo, eu percebi algumas coisas sobre o ego. E eu quero ler para ti um texto em que eu escrevi, um texto breve, a partir de algumas leituras que eu fiz. O ego é uma criação da nossa mente, sendo uma representação irreal do que somos. O ego se mantém vivo ao passo que ficamos presos na noção de tempo, na tentativa de ter resultados rápidos, na tentativa de prever possibilidades do que pode acontecer no futuro. O ego se mantém com a noção do passado, presente e futuro. Quando focamos apenas no presente e deixamos de lado o medo de seguir em frente, deixamos o ego, o qual morre em si pela falta de influência no nosso processo. A verdade é que há negação porque um novo caminho nos assusta. Novas possibilidades nos assustam, porque um novo caminho, uma nova possibilidade vai nos tirar da zona de conforto. Então a gente nega pelo medo do que pode vir fora dessa zona de conforto. E eu quero lhe tranquilizar com uma coisa. Ter negação, passar por esse momento de negação é normal. Faz parte do processo da mudança. Quando a gente está de frente a um processo novo, a gente vai negar esse processo novo, seja por medo, seja por alguma questão nossa. E é normal a gente ficar um pouco na negação, mas o que a gente não pode ficar é muito tempo nesse estágio. A gente tem que entender que esse estágio é natural, é normal da mudança, mas a gente não pode ficar preso a esse estágio, porque se a gente ficar preso a esse estágio da negação, a gente não vai ter a possibilidade de sair do labirinto que a nossa própria mente criou. O medo é normal. Mas como que eu posso
acabar com ele? Seguindo para o próximo estágio, seguindo em direção à luz, seguindo para o próximo caminho que a gente pode acabar com medo. A gente só pode acabar com medo se colocando em movimento. A gente tem que se colocar em movimento mesmo com o medo, porque o medo ele nos paralisa. Se a gente não seguir com medo, a gente vai ficar paralisado naquele medo e a gente não vai sair do lugar. Se você viu uma luz, se você viu uma possibilidade de caminho, se tu viu um caminho novo, siga-o. Siga-o, agarre-o, pegue com todas as tuas forças, sem pensar duas vezes, sem pensar. Pegue, vá, siga nesse caminho que chegou até você, porque talvez ele possa não chegar de novo. Então, se tu viu uma luz, se agarre. Se você viu uma luz, siga sem pensar duas vezes. Não há arrependimentos do que a gente experienciou, do que a gente tentou. Não há arrependimento por novos aprendizados. Há arrependimentos por não ter aprendido o suficiente. Há arrependimentos por não ter seguido em frente. Há arrependimentos por não ter tentado, não por ter tentado. Quando a gente tenta e a gente erra, a gente para um pouco e a gente melhora com o tempo. Agora, se a gente não tenta, a gente se arrepende por não ter tentado. Então, tente. Então, eu vou lhe dar um conselho a partir de tudo que eu vivi, a partir de tudo que eu experienciei no meio de tanto sofrimento. Pare um pouco. Pare um pouco frente a uma nova possibilidade. Pare um pouco para pegar impulso. Pegue um impulso. Pegue um impulso e vá em direção à luz antes dela desaparecer. Porque talvez essa seja a tua oportunidade de seguir a tua caminhada de vida. Não deixe a luz desaparecer. Aproveite enquanto há tempo. Aproveite enquanto há uma chance de tu sair desse labirinto em que tu mesmo se colocou. Eu sei, pode parecer tudo meio abstrato, pode parecer tudo meio sem sentido, mas fica aqui. A gente se coloca em labirintos porque a gente está perdido. E quando vem uma nova luz, quando vem uma nova possibilidade, a gente nega essa nova possibilidade, a gente nega essa nova mudança. E isso é normal, mas a gente tem que encarar essa nova possibilidade, porque se a gente não encarar, a gente vai se arrepender no futuro de não ter tentado. Entendeu? Estágio 3, aceitação, o mergulho em si. Passado a crise, passado o medo ou diminuído, a gente consegue ir em direção àquela luz. Mas o que há atrás daquela luz? O que há nessa luz? Isso eu não posso te responder. Isso eu não posso te responder porque cada pessoa vai ter uma luz diferente. Cada pessoa vai estar de frente a diferentes possibilidades, a diferentes caminhos, a diferentes luzes. Isso eu não posso te responder, mas uma coisa eu posso lhe dizer. Esse caminho, depois do labirinto, não tem fim. Não tem fim. Quando realmente estamos conectados em nós, realmente entendemos que não há um fim nesse caminho. Não há um fim no nosso caminho de vida, pois a gente sempre está em constante aprendizado. E quando a gente realmente fica focado no que é, a gente fica com o nosso foco direcionado ao que realmente importa e a gente também fica com o foco direcionado para a mudança do agora. A gente para de ficar pensando muito no futuro. Quando a gente aceita o presente, quando a gente aceita o que é, quando eu aceito o agora, eu me conecto muito mais com o meu verdadeiro eu me conecto muito mais com as minhas virtudes, com os meus valores, com o que é importante para mim, e eu deixo de lado o meu ego, o meu eu falso, porque o meu ego, relembrando, ele vive a partir da noção do tempo. Quando eu deixo a noção do tempo de lado e eu foco no hoje, foco no agora, o meu ego perde a força que ele tem. Ele perde a força. E quanto mais força ele perder, menos medo eu vou ter. E mais foco eu vou ter para focar no que realmente importa, que é o agora. Quando
quando o meu ego é morto, vamos dizer assim, a gente consegue mergulhar mais em nós. Mergulhar em si é aceitar o presente. Mergulhar em si é vivenciar o agora com intensidade. Mergulhar em si é buscar a mudança no agora. Mergulhar em si é buscar o aprendizado no agora. Mergulhar em si é praticar no agora. Mergulhar em si é estar conectado com a gente mesmo, é estar totalmente focado com o nosso processo, é estar imerso em nós. Mergulhar em si é deixar a superficialidade de lado e também parar de a gente querer agradar os outros. Mergulhar em si é a gente estar totalmente imerso, estar em profundidade com o nosso caminho. Mergulhar em si é viver de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que a gente acha mais correto. Mergulhar em si pode salvar o nosso ser, assim como me salvou. Mergulhar em si foi o que me salvou. A superficialidade do mundo moderno, celulares, vícios, relações rasas, prazeres rápidos, gera o desconforto de si, nos deixa perdido no mundo, favorece a formação de um ego, de uma ilusão de eu. A superficialidade é a fonte, ao menos para mim, do sofrimento em não ter um objetivo de vida. Por isso, mergulhar em si é a alternativa para buscar um sentido. Basta fazermos uma escolha: superficialidade ou profundidade. Mergulhando em si. Mergulhar em si me salvou, mas isso não significa que as dificuldades deixam de existir. Estar imerso em si não nos deixa imune a dores, a sofrimentos, não nos deixa imunes a sentimentos tristes, não nos deixa imune a sentimentos ruins. A gente vai sentir dores durante todo o processo, diante de todas as dificuldades, mas a gente vai saber como lidar com tudo isso e a gente vai saber a partir do sofrimento, a gente vai saber trabalhar a partir desse sofrimento. A gente vai saber como que a gente pode seguir no nosso caminho a partir do sofrimento que a gente está vivenciando. A gente vai saber manejar o nosso medo, a gente vai aceitar o nosso medo e a partir dele trabalhar para que eu consiga melhorar, para que eu consiga seguir no meu caminho. Mergulhar em si é entender que um problema faz parte do caminho e também é entender que uma oportunidade vem a partir de um problema. Uma oportunidade vem a partir de uma crise. Assim como eu comentei no estágio 1, a crise, ela dá início a uma nova mudança. Para que eu realmente mude, para que eu realmente evolua como pessoa, eu preciso passar por uma crise, eu preciso passar por um problema, eu preciso estar com algum problema para que eu possa identificar uma forma de viver melhor. Eu preciso passar por alguma dificuldade para encontrar um novo caminho. Eu preciso da crise para melhorar. Sem a crise não há mudança. Sem a crise não há modificações no nosso caminho de vida. Sem crise, a gente fica preso à noção de tempo e sem a crise a gente fica no mesmo lugar, sem a possibilidade de mudar. Eu entendi que mergulhar pode expandir as minhas capacidades, pode expandir os meus conhecimentos, pode expandir um pouco mais de mim. Mas eu me faço uma pergunta, eu coloco uma pergunta aqui, um questionamento. Como que eu posso mergulhar no meu dia? Como que eu posso mergulhar mais em mim no meu dia a dia? Pensando nisso, pensando em responder essa pergunta, eu separei alguns tópicos que me ajudaram em todo esse processo de encontrar um caminho de vida, a me conectar comigo mesmo. E eu vou te passar agora esses pontos. Então, anota aí. Primeiro ponto, entender qual a mensagem que eu quero passar para o mundo e ter atividades diárias que auxiliem a passar essa mensagem. Segundo ponto, ser exigente com quem está ao meu lado. Se preciso, afaste-se de pessoas que não estão alinhadas com você. Terceiro ponto, buscar diferentes conhecimentos que podem agregar na minha mensagem. Quarto ponto, buscar conexão com o meu corpo. Exemplo, atividade física, meditação. Quinto ponto,
controlar hábitos superficiais, como mexer no celular, fazer fofocas. Há muitos outros pontos que eu poderia trazer aqui, mas esses 5 pontos são os pontos que eu considero mais essenciais na minha caminhada e que me ajudam a estar mais conectado comigo mesmo. E quando algum desses pontos não está alinhado, não é cuidado, eu me sinto um pouco perdido. Mas aí eu paro, eu observo tudo o que está acontecendo ao meu redor e eu observo sem julgamento. E quando eu observo, eu consigo ver o que pode ser mudado. Mergulhar em si, além de estar conectado consigo mesmo, além de entender qual que é o nosso caminho de vida, é também um ato de observação constante de nós mesmos. Quando a gente nos observa, a gente consegue entender o que está sendo feito no agora e também o que pode ser feito para que eu fique bem mais alinhado com o meu propósito, com a minha caminhada. Eu observo o que está sendo feito no agora, eu entendo o que pode ser feito no agora para ser modificado e eu consigo, de uma maneira mais clara, mais objetiva, mudar o que realmente precisa ser mudado. Para finalizar tudo que foi dito aqui, eu trago um questionamento para ti e eu espero que você reflita. Você prefere ficar perdido na superficialidade do mundo ou prefere enfrentar os desafios de ser um mergulhador de si? A pergunta não é fácil, mas responda com calma. Responda com calma, reflita sobre tudo o que foi dito e se você busca reflexões como essa, se inscreve aqui no meu canal e quando tu tiver uma resposta, coloca aqui nos comentários também. E para não esquecer, mergulhe mais.